Estou conversando aqui com uma mulher brasileiríssima, que é a vice-prefeita da cidade, a doutora Miriam Gonçalves. Tem um trabalho muito interessante junto à política. E estávamos lembrando aqui das militâncias do meu tempo, que eu muito antes do que ela, com certeza, mas principalmente de que estivemos até em palcos de teatro, estudando teatro juntos e tudo mais, né, Miriam? É verdade. Teatro Guaíra, Isso. Curso CPT, era curso, você lembra do Permanente de teatro. Permanente de teatro. Era um Isso. curso maravilhoso, público, né, que tínhamos no Guaíra. Que pena que acabou, né? Muita. Nossa, eu fiquei muito triste quando acabou. É verdade. Mas nós aproveitamos os últimos anos ainda do É CPT. verdade. Legal. A Ana do Uberaba, a vice-prefeita, diz assim, ela mora no bairro Solitude 2, Uberaba, em um lugar de evasão ou invasão. E ela gostaria de saber se vai conseguir reaver os valores para a legalização do terreno. Os valores estão muito altos e são pessoas muito carentes. Olha, Ana, eu não entendi muito a situação, mas eu não entendi se você ocupa o imóvel, é isso? Eu também não entendi direito aqui. Não ficou muito claro para mim, não. Porque eu não sei se você está falando da legalização do imóvel, o pagamento de parcelas, que sabe você pudesse esclarecer um pouquinho melhor para nós depois. Isso. Mas assim, nós temos hoje em andamento 50 contratos com empreiteiras para construção de obras de casa própria. Desses 50 contratos, foi feita uma reunião com a Caixa Econômica, todos têm problemas, todos. E muitos deles problemas de desistência. Simplesmente a empresa desiste, deixa a obra inacabada. E aí nós não conseguimos, primeiro, urbanizar o lugar. Você imagine que onde fica uma obra inacabada, você também tem ali todo tipo de problemas. E não conseguimos também ofertar maior número de casas. Já pelo atual presidente da Coab, uma negociação para que as obras voltem o mais rápido possível, para que nós possamos entregar as casas em condições, né, Sérgio? Porque só fazer uma casa, eu tenho dito várias vezes, disse muito na campanha, a gente não pode institucionalizar a precariedade. Então, não basta a pessoa sair porque ela saiu de uma beira de rio e ir para uma casa precária, porque aí ela só está trocando. Às vezes a casa na beira do rio é maior do que a casa que ela vai, então, e não oferece o conforto que tem que oferecer. E a gente está trabalhando muito nisso. Eu queria, Ana, depois a gente vê uma forma, eu deixo aqui com o Sérgio o meu e-mail da prefeitura, para você fazer a pergunta mais direta e para poder lhe responder. Perfeitamente. Você ficou preocupada? Eu não acompanhei a abertura da Câmara Municipal dos trabalhos desse ano. Estava junto com o prefeito? Estava lá. E você ficou assustada com os números? Eu já sabia dos números, né? A gente já havia conversado, esses números eles são levantados desde do momento da transição, e a secretária Eleonora tem uma equipe permanente, que é chamada de equipe de transparência, Comissão da Transparência, e ela tem conduzido isso, e levantado todos os valores, com todo cuidado, com toda a cautela. Eu já sabia, mas é claro que quando ela é colocada em público e detalhado, eu fico triste, mais do que assustada. É uma pena. Você acabou de falar das casas que não são boas, mas nós também tivemos naquele relato que veio a público pela imprensa, e que existem creches inauguradas que não estão funcionando, escolas que foram inauguradas que não estão funcionando. Quer dizer, foi uma inauguração feita para dizer que está inaugurado, mas não funciona? Como é que é isso? É isso, é bem isso mesmo. É uma coisa da política velha, da política antiga. O importante é inaugurar. Vamos inaugurar, vamos fazer lá um chamamento das pessoas, vamos entregar, e na verdade não funciona. Não adianta. É mais ou menos como eu disse para você, assim, vão ficar 8.000 casas, vão ficar prontas agora, a gente entrega a chave, então eu cumpri minha meta. Não é assim que funciona. O que funciona nós temos uma fila da Coab. A gente precisa diminuir essa fila. Então, essas dívidas todas que ficaram, elas não vão impedir.
evidente. Mas elas prejudicam muito a atuação nesse primeiro mandato, o que é uma pena, né? Atrasa o processo dos projetos, dos avanços, né? Você imagine, nós, até eu trouxe aqui anotado, porque fiquei com medo são coisas que a gente não pode errar. Sim. Nós temos hoje uma dívida de 446 milhões, né? E desses 446, 272 eram milhões, eles não tinham previsão, eles não estavam, que a gente fala, empenhados, não havia previsão orçamentária para pagamento. Estavam no vazio, assim. Estavam no vazio, foram gastos sem previsão para pagá-los. Sim. Então, essa dívida, para você ter uma ideia, para o público ter uma ideia, é mais ou menos a arrecadação do IPTU de um ano. Então, se você recolher de IPTU, de um ano inteiro, né? O IPTU serve para muitas coisas, o IPTU não tem essa função, o IPTU é para arrumar a rua, para arrumar a iluminação, para arrumar, enfim, né, os logradouros, enfim. E aí, se nós fôssemos pagar direto essa dívida agora, nós usaríamos o IPTU do ano inteiro. São muitos assuntos, mas duas questões que me preocupam. Primeiro, a forma como os nossos carrinheiros, né, que executam um papel ecológico e social muito importante na cidade, né, têm ainda dificuldade. Eu vejo, por exemplo, homens de idade puxando um carrinho cheio de entulho, né, do lixo reciclável, às vezes famílias andando pela rua, no meio da cidade, na noite e tudo mais. E sempre fiquei pensando, não haveria a possibilidade de se criar um carrinho ainda que movido a eletricidade, para que houvesse uma sinalização e essas pessoas não corressem risco e até entre aspas, não atrapalhassem o fluxo do trânsito? Olha, isso foi tentado pela Itaipu, lá em Foz do Iguaçu. Houve uma tentativa, inclusive eles mesmos desenvolveram um projeto que era parecido com esses carrinhos de entrega que a gente vê aí, de refrigerante e tal. O problema é que ele tem uma manutenção muito cara e ele quebra com facilidade, porque ao contrário desses carrinhos de entrega que andam apenas pelo asfalto, pelas calçadas às vezes, o carrinheiro não, ele anda por todos os locais de Curitiba. E como nós sabemos, com muitas ruas sem pavimentação, com buraco e tal. E eles não têm a condição de manter. Então, acabou sendo inviável, mesmo em Foz do Iguaçu, essa experiência foi interrompida. Nós precisamos, na verdade, aí ter uma atuação um pouco mais complexa e transversal, como nós dizemos sempre. Não dá para a criança mais estar dentro de carrinho. Né? Ela tem que ir para uma creche. Se a creche, que para ela precisa ser em horário diferente, porque ela não pode frequentar no mesmo horário que as crianças frequentam, as crianças normalmente saem hoje às 5 a 6 horas de uma creche. É muito difícil para um carrinheiro ir buscar essa criança em algum lugar às 6 horas da tarde. Ele está na cidade inteira. Então, acho que ela tem que ter um horário diferenciado. Eu acho que eles têm que ter uma alimentação que possa ser fornecida de maneira que ele se alimente em qualquer lugar da cidade, ainda que ele não esteja próximo de um restaurante de R$1, um restaurante popular. Tem que ter outras soluções. E uma das preocupações, Sérgio, é a habitação para eles. Porque o carrinheiro ele tem isso como profissão. Então, quando ele é relocado para uma casa da Coab, ele ou precisa ter um grande barracão público, que ele possa deixar seu carrinho e o seu material reciclado, ou ele vai colocar isso dentro da casa. Pois é. E vai criar um problema. Sérios, e vai criar um problema. Inclusive de saúde, principalmente, né? Sem dúvida. Com relação à Secretaria do Trabalho, quais são os projetos, como é que está essa situação, como é que a cidade está com relação à oferta de empregos, o trabalho formal, o trabalho informal também, como é que estamos? Olha, eu encontrei na Secretaria do Trabalho uma situação que eu acho que não é diferente das outras secretarias, né? Nós temos um percentual de eficiência muito ruim. Para você ter uma ideia, das vagas ofertadas o ano passado, nós conseguimos efetivar, ou seja, colocar a pessoa no emprego e ela ficar de 4%. É nada. Você imagina, foram ofertadas 35 mil vagas de empresas, nós colocamos aí 1.500, 1.000 e pouco. Não é nada, isso é muito pouco. E aí eu atribuo a várias situações que precisam ser corrigidas com urgência.